Meus amigos, há uma iniciativa, um projeto, aí o início de construção de um projeto de lei que visa a anistia de muitos daqueles que estão sendo processados e alguns que já foram condenados até no STF, no âmbito daquele contexto do dia 8 de janeiro de 2023. Vocês sabem do que eu estou falando. Este projeto de anistia tem nascedouro no Senado Federal e o seu autor é o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, do mandato anterior do presidente, já ex-presidente Jair Bolsonaro. Vejam, o cerne da justificativa do senador Hamilton Mourão, que propõe este projeto de anistia a alguns desses acusados e condenados, o cerne, a justificativa, a fundamentação, é um raciocínio que não é único do senador Hamilton Mourão. É um raciocínio que são razões que são defendidas por muitos na sociedade brasileira, inclusive alguns estão com medo de falar, mas alguns doutrinadores, alguns penalistas, alguns constitucionalistas, alguns processual penalistas e tudo mais, políticos, formadores de opinião. Qual é o raciocínio? A forma como foi tocada, a forma como foi feita a acusação, aceita a acusação e a forma como se deu a condenação. Ou seja, o que se questiona bastante é que as acusações e as condenações surgiram sem respeitar alguns princípios básicos e indispensáveis para uma democracia. Veja, há alguns grandes doutrinadores internacionais do direito processual penal, do direito constitucional, que diz o seguinte: há uma ligação realmente inegável entre o seguinte, o fato de que os níveis de sanidade de uma democracia, quanto mais sã e quanto mais democrática é uma nação, quanto mais democrático é o seu processo penal. O que se quer dizer isso? Que, ora, um Estado ele será tanto mais ou tanto menos democrático, tanto mais ou tanto menos respeite as regras do jogo do processo penal. As regras do jogo do processo penal foram definidas e sempre foram definidas pensando em proteger o vulnerável diante do Estado, que é o indivíduo. Ou seja, reparem bem, por exemplo, há um brocardo, há um princípio básico no direito penal processual mundial, que é aquele que todos vocês já ouviram falar. Na dúvida, decide-se em favor do réu. Um exemplo. Mas esse nem é o fundamento desse projeto de anistia de Mourão. Basicamente, o fundamento é o seguinte: as penas aplicadas a esses acusados e condenados, de muitos desses acusados e condenados dia 8, foram penas desproporcionais. Muito altas para os supostos delitos supostamente cometidos. Quando em comparado, por exemplo, com outros crimes até mais graves, crimes já muito velhos, que existem há muito tempo no nosso sistema, a exemplo de há pessoas que cometem feminicídios, homicídios, e não pegam o tamanho de pena que essas pessoas do dia 8 pegaram. É isso que é proporcionalidade. Faltou, segundo a iniciativa, segundo a justificativa do autor do projeto de anistia, faltou proporcionalidade nesse processamento e aplicação de pena para os acusados. Faltou razoabilidade. São princípios que pairam sobre a nossa Constituição, são princípios que fazem parte de um bom processo penal, de um processo penal democrático.
Outra coisa, desrespeitou-se, tem-se ali também, a olhos vistos, que em muitos daqueles casos foi desrespeitado, por exemplo, um princípio indispensável, uma prática indispensável do bom processo penal, do processo penal democrático. Qual é? Individualização da conduta dos acusados. Tem-se muitas situações ali em que os acusados praticamente foram tocados a bando. Não se individualizou, por exemplo, 6, 8 pessoas no ambiente, que supostamente aconteceu um ilícito naquele ambiente, naquele dia 8. Não se individualizou o que cada uma daquelas pessoas que estavam naquele ambiente fez. O que é que supostamente fez A? O que é que o fulano B? Não, estavam lá, então todos devem responder então, por aqueles crimes. Há o chamado princípio da necessidade da individualização da conduta do acusado. Vejam, aqui o STF está reinventando o Código Penal, o Código de Processo Penal. Está no Código Processual Penal, está na nossa jurisprudência, está na nossa tradição que, por exemplo, uma denúncia, quando o Ministério Público oferece uma denúncia para o juiz, dizendo que o fulano de tal, tem 2 fulanos, aí o fulano de tal, aconteceu um crime lá que se imputa aos 2, é preciso que se individualize a conduta do A e do B, senão a denúncia é considerada inépita e sequer recebida pelo juízo. Isso é no Código de Processo Penal do dia a dia, né? Porque o que se está praticando muitas vezes aí, nesses casos, é uma outra coisa. Além disso, também os especialistas, nós, os juristas, estamos apontando que em muitos casos ali também está acontecendo algo que o direito brasileiro proíbe, que é o chamado bis in idem, até o princípio do ne bis in idem, ou seja, por uma única conduta praticada, o indivíduo que praticou uma única conduta não pode ser apenado duplamente por esta única e mesma conduta. E parece que alguns indivíduos ali foram apenados por tipificações diferentes, embora tenham cometido a mesma conduta. Aí pega a pena do tipo A, do outro tipo penal B, do tipo penal C, e isso também arrepia o processo penal democrático. Parece que desrespeita o processo penal democrático. Por esses motivos todos, entre outros, é que se está aí tentando criar esse projeto de anistia para, vamos dizer assim, tentar reenquadrar essa situação aos bons princípios democráticos e constitucionais. Então, está aí, pessoal, o senador Hamilton Mourão propondo esse projeto de anistia. Muita gente diz que não passará no Senado, que não tem maioria para passar no Senado, só que já está até em fase de consulta pública. Está aqui até Diário do Poder. Senado abre consulta pública sobre a anistia para presos do 8 de janeiro. Né? Saiba como votar. Já tem aí, até ontem, dia 25 de outubro, já havia mais de 272 mil pessoas que estavam aí se posicionando favoravelmente a esta proposta. Quem tiver interesse, procure como está aberta a consulta pública e como votar favorável para isso. Depois vai para a tramitação realmente do Senado, onde dizem que não vai ter voto suficiente, não tem senadores suficientes que concordem com esses argumentos que eu apresentei aqui. Por que será?